Está no ar mais um TV Câmara Entrevista. O tema de hoje é desenvolvimento infantil. Como as crianças lidam com horas na frente da televisão, na internet e mesmo jogando os games. Para falar sobre isso, estão aqui comigo o Dr. Sérgio Coutinho, que é psiquiatra, e também a psicóloga Daniele Montiel. Sejam bem-vindos. Obrigada. Dr. Sérgio, como esses estímulos, muitas vezes negativos, afetam o desenvolvimento das crianças? Acho que tu já iniciou o assunto quando tu fala de estímulos negativos, né? Acho que a gente precisa pensar genericamente, né, que qualquer estímulo que qualquer um de nós receba na época da formação da nossa personalidade, algum peso e alguma significação vai ter, né? Grosseiramente, acho que a gente pode sempre pensar que tudo que é em excesso, de alguma maneira, vai deixar alguma marca. Sim. Dependendo do tipo de estímulo, a consequência vai vir a partir disso, né? Uma das questões que eu acho que é importante é justamente o que se levanta, né? Apesar de que sim, né, se por um lado todo esse acesso que a gente tem à informação através de internet, né, favorece adquirir informações, né, eventualmente ter uma visão mais ampla de mundo, né, naquilo que muito estritamente possa se estabelecer, assim, do contato da criança com esse meio, pode gerar de novo, né, em função da questão de excesso, algumas distorções, como por exemplo, né, se o indivíduo, e aí não só a criança, né, o adulto fica só vinculado a uma questão de imagem, vamos dizer assim, de relações virtuais, vamos dizer assim, a própria questão, né, de estabelecer relações pessoais, em alguma medida, penso que é muito prejudicado, né? Sim. E, Daniele, a questão do conteúdo ser inapropriado, muitas vezes violento ou exposição sexual, isso afeta também a formação da criança? Sim, assim como ele falou no excesso, eu traria junto a falta, né, a minoria. Porque no momento que a criança está no game ou no computador, na internet, porque hoje tu joga em rede, né? Isso também mostra a falta da presença de uma figura adulta, ou pai, mãe, ou um cuidador que seja, né? Então isso faz com que a criança esteja livre nesse ambiente, sem nenhum cuidado. E esse cuidado é de tu estar atento no que ele está jogando, no que ele está interagindo com as outras pessoas na internet. Então, ele está ali exposto. Sim. Né? E essa falta também prejudica, porque está na junção excesso e falta. Eu vejo nesse sentido, assim. Sabe que estava lembrando de anos atrás, tinha um brinquedo chamado Tamagotchi, né? Que precisava ficar, enfim, que a família ficava cuidando, na verdade, de um brinquedinho eletrônico, né? Então, algumas pessoas chegavam a dizer que aquilo era um meio, em função das demandas do mundo moderno, que aquilo seria um meio da família poder interagir. Eu vejo o contrário, porque, na verdade, né, a relação acabava sendo justamente através daquele meio. E quando a gente observa que, exatamente o que a Daniela estava dizendo, né, que a falta da questão da relação pessoal que é fundamental, né? A amorosidade, a troca, né? Sem contar, evidentemente, né, que em se tratando de crianças, né, pessoas em formação, que sem alguma questão de participação mais ativa dos cuidadores ali, pais, enfim, né, acabam recebendo informações que vai ter um peso, sem que, na verdade, os valores que eventualmente, sim, né, cada grupo queira passar, né, para o seu familiar, né, acabe sendo estabelecido, né, com todas as distorções que a gente conhece, né? Até porque se sabe, né, muitas vezes, inclusive, quando se estabelece, entre aspas, alguma relação pessoal, né, via internet, a gente tem que ter algum critério de desconfiança, porque muitas vezes aquilo que como a pessoa está se apresentando não traduz necessariamente a realidade de como aquela pessoa seja. Evidente. Né? Alguns autores classificam como positivo esse ambiente de internet, de televisão e de games para as crianças, dizendo que isso estimula alguns sentidos. Eu penso que numa medida sim, né? Na medida que ativa, enfim, que é rápido, né? Que a própria questão da informação vem, mas de novo, tem uma questão de medida, né? É que por mais que a gente possa sim ter aspectos positivos, tanto é que se desenvolve, né, cada vez mais, né? A gente não pode desconsiderar toda a possibilidade da questão negativa que já se observa há muito tempo, né? Inclusive com situações de se cunha doenças, na verdade, funcionamento de dependências, como se fosse uma dependência de droga, né? Indivíduos que lidam com a questão do computador, da internet, de tal modo que não conseguem fazer nenhum outro tipo de atividade, né? Eu vejo assim também que tem um pouco de confusão
até assim, no sentido dos pais. Enquanto ele está na internet, ele está no videogame, ele está dentro de casa, ele está seguro. Né? Até que ponto essa criança está segura numa rede onde ninguém sabe com quem que ele fala, o que ele fala, a que horas ele fala. Então, assim, N prejuízos, né? Escolar, a questão real, porque o mundo virtual, ele tem suas realidades até determinado ponto. A partir daquele ponto, ele é totalmente irreal, ele não existe. E então, assim, o que criança tá... Que pensamento essa criança está formando a partir daquela realidade inexistente? Ela é uma falsa realidade. É a própria situação dos avatares, né? Enfim, que é toda uma questão fantasiosa. Isso que a Daniela está dizendo, né? A verdade é essa, que o indivíduo fica numa situação de vulnerabilidade. Total. Né? Se por um lado existe essa questão, essa ideia, né, de uma segurança física, porque está dentro de casa, a gente não pode esquecer que muitas vezes situações de abuso mesmo, elas não ocorrem simplesmente quando existe um ato físico de abuso. Né? Abuso mental, psicológico existe. Então, em função da situação de vulnerabilidade, né, e essa pretensa ideia de segurança pode fazer justamente com que exista uma facilidade maior, né, para se colocar numa situação de risco. E como que os pais podem identificar quando os filhos estão expostos? Acho que tem situações de excesso, né? A falta de conhecimento sobre o tipo de acesso que está tendo. Né? Acho que basicamente a questão também de uma presença. Né? É isso, porque isso inclui o que eu estava falando antes na sensação de que os filhos estão seguros dentro de casa. Né? É a falsa realidade da segurança. E, na verdade, os pais, o cuidador que seja, porque muitas vezes não é o pai, a mãe que está dentro de casa, é uma pessoa que trabalha para os pais. Né? Então, essa pessoa, muitas vezes, elas são mais leigas. Né? Apesar de todos terem acesso à internet atualmente, não todos, mas na grande maioria. Né? Ela não está ali com o papel de tolir aquela atividade da criança contínua no computador. Mas os pais têm que ter um vínculo muito forte com essa criança, no sentido assim de que a internet ela é importante pela comunicação, pela interação com o mundo, mas ao mesmo tempo ela também, se tu não tem internet, tu não está conectado com ninguém, acabou. Se hoje a gente vai num banco e não tem sistema, tu não faz nada, né? Então assim, é bom, é importante, sim, mas até que ponto? Essa importância. Quando a gente fala em videogame, quando a gente fala em desenho, o próprio desenho, os desenhos de hoje, o que eles são? Os jogos. É agressividade pura, é estímulo. Se eu matar tantos, eu ganho tantos pontos. Se eu roubar tantos carros, eu ganho mais pontos e assim por diante. Então, assim, que grande estímulo esse game está dando para essa criança? Um estímulo de como ser incorreto socialmente? Isso pode afetar a criança e levá-la a ter um comportamento antissocial no futuro, inclusive? Eu te diria que como reforço importante, né? Porque a gente não pode esquecer nunca exatamente da questão de base de formação familiar. Né? Um dos aspectos que é levantado a respeito dessa questão de jogos com mais violência é que serviria justamente para extravasar através dos jogos questões de agressividade, o que pretensamente determinaria, né, um comportamento social mais adequado, menos agressivo. Né? Acho que a gente não pode tirar a questão da internet dentro de um contexto geral. Né? A própria questão do bullying, né, nas escolas, né, em que existe uma autorização, né, dentro de uma questão cultural, como se fosse uma coisa muito normal, e no sentido não normal de que acontece muito, mas de que é uma coisa que esteja correta. Né. Esses dias eu estava vendo alguns filmes americanos a respeito de adolescentes. Né. O bullying é o mote da maior parte desses filmes em termos de enredo como questão engraçada. Né. Então, tu vê, faz parte do cenário adolescente clássico americano. Exato, né? Enfim, e aí tem toda uma questão de absorção, né? A própria situação que a Daniela estava citando. Hoje em dia, se não tem um computador em casa, de fato, fica fora, né, de um padrão de funcionamento que é esperado e desejado, né? Até porque é elemento de conversa, é elemento de identificação, né? A própria questão de pontuação nos jogos, enfim. Agora, então, o que eu quero me referir a isso? Que existe uma realidade que a gente não pode negar, não tem
tem como a gente pensar que a própria situação de vivência com computadores, com jogos, é uma coisa que vai deixar de existir, porque já está estabelecido isso. Acho que agora, fundamentalmente, né, o que não se pode é usar essas babás eletrônicas, né, em que acaba havendo uma substituição do cuidado pessoal com relação à criança, né, em função desses apetrechos todos que existem, né, e que de fato vieram para ficar. Cada vez a tendência é que se desenvolva mais, né, com mais possibilidades. Agora, jamais a gente pode prescindir, né, da figura do ser humano cuidando de um ser humano. Né? Sim. Bom, uma característica comum dessa nova geração, tanto a Y quanto a Z, é a falta de limites, né? Como que os pais refletem isso também no abuso de horas na televisão, nos videogames? Isso, assim, vem encontrando o que a gente estava falando antes, no sentido, assim, de que se torna muito fácil para a família a criança estar no computador ou no videogame. A gente pode pensar que a criança ela pode extravasar, que ela pode até mesmo estimular a sua inteligência com jogos que são eletrônicos e jogos não eletrônicos. Nos jogos não eletrônicos, normalmente ela vai precisar da participação de mais uma pessoa. Sim. Aí vem o complicador, que esta outra pessoa não está disponível, que no normal seriam irmãos, né? Hoje em dia a tendência de se ter 2, 3 irmãos é muito pouca. Normalmente são filhos únicos. Então ele não tem esse irmão, via de regra. Né? Então, assim, teria os pais. Aí os pais têm que trabalhar, porque tem que pagar conta, tem que pagar colégio, porque tem que manter a internet, manter o videogame com os jogos atualizados. Sim. Então não tem esse tempo. Então, assim, nos jogos impressos, vamos dizer assim, a gente tem uma opção muito grande, até mesmo em atividade física. Numa natação tu pode extravasar a agressividade, tu vai estar fazendo uma atividade física, tá fugindo da obesidade, estar ali na frente do computador, do videogame, cultivando. Sim, isso também acarreta para doenças físicas, né? Hipertensão, obesidade, falta de atenção. Sim. E aí, de novo, eu acho que tem esse aspecto, né, de um esforço no sentido, na verdade, com relação à questão do cuidado, porque a própria situação de uma natação, eventualmente para uma criança, demanda muitas vezes que alguém leve a criança até o local onde ela vai poder desempenhar esse exercício, né? E isso, assim, no momento que tem que ter alguém para levar, isso para os pais estaria sendo impor um limite. Por quê? Porque naquele momento é o momento dele parar com o que ele está fazendo, ou videogame, ou computador, e ir para outro ambiente, né? Isto é limite, porque o teu espaço videogame é limitado no momento que tu tem uma outra atividade que é responsabilidade. Sim. Né? E assim sucessivamente. Simplesmente, né, isso que tu está falando me refere ao quê? Né? Horário existe em função do outro. Né? No momento em que tu tem uma atividade que envolve outras pessoas, a manutenção da questão do horário tem a ver com isso. Nós temos um horário hoje para combinar aqui, porque tem outras pessoas, existe outras atividades, outras pessoas envolvidas. Então a questão do horário por si só já estabelece o limite e fundamentalmente tendo a ver com o quê? Com a relação com uma outra pessoa. Né? Ou seja, aquele princípio que todos nós conhecemos, né? Que a liberdade, cada um vai até onde começa, né? Na verdade, a situação onde existe outra pessoa. Sim. Em situações em que isso não é praticado, muito mais difícil que a pessoa possa desenvolver, né? Vamos dizer assim, a noção, genericamente falando, né? Da existência de um outro. Tu está falando na questão da psicopatia, né? Grosseiramente dizendo, o psicopata ele não reconhece o outro. Né? Existe tudo em função da vontade, do desejo dele. Sim. Né? Evidente, não vamos ser simplistas e pensar que só isso vai desenvolver psicopata, né? Mas na medida que exista, sim, a necessidade do reconhecimento, do respeito com a outra pessoa, bom, quanto mais cedo, né, esse conceito, esse valor puder ir sendo estabelecido, melhor, né? Isso também, eu fui um pouquinho mais atrás, né? Se a gente for pensar na questão de horário, quando o bebê, né? Quando ele faz o xixi, ele chora para ser trocado. Então tem um tempo para isso ser feito. Até porque se essa criança não for trocada, ela vai ter assaduras, né? A questão da amamentação. Ele está com fome, ele vai chorar, ele vai ser atendido dentro daquele período necessário
né? A gente não pode passar do período necessário porque acarreta alguns prejuízos, que seria a assadura e seria até a própria criança ter alguma questão mais orgânica em função da falta de alimentação, né? Claro que uma amamentação mais tarde não é o fator, mas recorrente, sim. Então, assim, ó, a gente aprende a partir de nós mesmos que existem tempos, né? A necessidade do respeito do tempo. E o tempo a gente está linkando com o limite, né? E o limite é como um todo. Imagina nós vivendo em sociedade sem regras. Que regras são limites? Sim. Aliás, você estava falando assim, mais adiante, né? Então tá, a criança chora, enfim, ela vai ser atendida. Mais adiante, né, no próprio elemento de criação, ou seja, na questão de controle de esfíncteres, existe um momento, né, para fazer o xixi, ou seja, para que as necessidades sejam atendidas, né? Agora não, daqui a pouco a gente vai chegar, né? E uma circunstância, eu costumo dizer, né, que todo o elemento de criação é em cima do não. O sim tu não precisa ensinar. Né? A questão de atendimento imediato ao desejo, isso não precisa ser ensinado. É automático. É automático, está com fome, come, enfim. Não existe o regramento. Né? E, na verdade, é bem isso. Enquanto convivência social que exista, o outro é em cima do não. Ou seja, a questão do respeito a uma outra situação. Ou seja, avançando um pouco, né, nas fases do desenvolvimento, como tu estava citando, né, mas adiante o próprio adulto vai mostrar para a criança qual é o momento que as necessidades que a criança tem possam ser atendidas. Né? Muitas vezes os pais se dão conta que eles não ensinaram o não numa idade mais tardia e ficam realmente intimidados com o choro do filho, com a agressividade do filho, quando eles tentam impor o não. Exatamente, né, porque aí no momento que se dão conta, se passou algum momento, vamos dizer assim, ideal para que isso ocorra, tu já está num movimento de reparação. Né? Sempre que a gente pode prevenir, em qualquer circunstância, é melhor do que se ter lá pelas tantas uma atitude reparadora. Agora, evidentemente, a gente só aprende em cima de erro, né? Ninguém aprende quando acerta. Se num dado momento, né, se apercebeu de que ficou faltando alguma coisa, né, de que alguma coisa que já deveria ter acontecido, seria desejável que tivesse sido acontecido no momento anterior, não é por isso que não se vai tomar alguma atitude. Sim. Né? Bom, naturalmente vai dar mais trabalho do que numa situação de prevenção primária. Agora, nesse momento em que se identificou alguma distorção, bom, é importante que se possa agir nesse momento. Bom, enfim, e utilizando os recursos que possam existir. Bom, as nossas profissões, né, na verdade, estão aí para isso também. Né? Uma questão, assim, em cima disso... Quando a gente fala, né, que a criança está aquele tempo abusivo na internet, no computador, a gente está falando assim, até um pouquinho de crianças um pouquinho maiores que conseguem dominar essas ferramentas, né? Mas se a gente for um pouquinho anterior, até de crianças que ainda não dominam, os pais pensam na compensação, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ficar fora de casa, o meu filho tem que ficar com o cuidador em casa ou com o cuidador na escola, então eu vou compensá-lo sem dizer não, né? E aí eu vejo assim que é um agravante, porque eu trabalho bastante com criança e eu sempre digo, não adianta tu querer regrar depois que eles te regraram. Sim. Né? Não que não adiante, mas é mais complicado. Então, assim, aonde foi dito, por quem foi dito que criança não pode ouvir não, né? A consequência, às vezes, não é tão agressiva para os pais, mas às vezes para a própria criança, pelo seu desenvolvimento normal. Ele não consegue se organizar dentro do espaço social, por quê? Porque não conseguiram mostrar de uma forma adequada como ele tem que se desenvolver no meio social. Então, como adulto, ele tem tendência a ser mais rebelde, mais isolado. Não é que ele seja o rebelde, mas que ele não teve outro modelo, senão aquele onde ele foi se desenvolvendo. Né? Então, assim, a gente diz, é antissocial, é psicopata, isso, aquilo, aquilo outro. Ele não é por opção, né? Ele é por consequências. Porque a própria questão assim, de uma conduta antissocial tem um aspecto, eventualmente, sim, daquilo que geneticamente possa ter estabelecido, mas muito também, hoje em dia, em cima de uma questão de circunstância de formação. Né? Assim, a prevalência de psicopatia, desse seu ponto de vista genético, é muito menor, né, percentualmente falando, do que a gente observa de comportamentos desse tipo.
Então, na verdade, nesse sentido, o que pensa disso a gente concluir? A gente está falando de uma questão que foi formada, assim, ou seja, por uma circunstância de criação. Sim. E, de novo, a própria questão, né? Não posso dizer não porque vou frustrar, já frustro. Não, existem coisas que são nesse sentido. E, de novo, a questão do excesso, né? Então, a falsa leitura pode ser, não, eu preciso, como eu fico muito tempo ausente, quando eu estou presente eu preciso regrar e ensinar. E aí só vem não, o que também não estabelece uma questão de vínculo de boa qualidade. Sim. Né? Eu acho que é fundamental essa questão de que a gente possa perceber o outro. Né? Porque a criança, ela mostra, assim como tempo da linguagem do inefável, linguagem não verbal, a mãe sabe se a criança está chorando por dor ou por fome, né? Quer dizer, a criança mostra, né, uma necessidade que ela possa estar tendo, pelas perguntas, enfim, né? Ou seja, que a gente possa ter uma percepção sobre o que a criança está demandando e em cima disso que se possa ir atendendo, no ritmo em que a criança vai demandando. Sim. Né? Mas essa falta de tempo dos pais também é uma característica dos tempos modernos, corridos, em que a gente vive. Como eles podem suprir sem ser agressivos dessa maneira que o Dr. Sérgio expôs? Eu penso assim na questão de... os pais pensam muito em quantidade, né? De suprir as necessidades, que é em quantidade. Sim. Né? Eu já penso pela questão da qualidade. Não adianta eu proporcionar para o meu filho uma centena de situações e nenhuma ou muito poucas com qualidade, né? Então, assim, alguns pais pensam assim, para mim fazer o meu filho feliz, eu tenho que levar em algum lugar, gastar uma centena de valores e às vezes não é essa a necessidade da criança, ela não precisa disso, ela não quer isso. Sim. Ela quer simplesmente que, de fato, quando ele te diga assim, vamos assistir o desenho, vamos assistir o filme, tu sente e assista. Né? Eu falo para os pais assim, não é tu assistir o filme fazendo teu material de trabalho ou, sei lá, preparando a janta. Isso não é, porque teu filho vai te perguntar, mãe, isso, né, uma cena qualquer, vai comentar aquilo ali, e ela vai dizer, aham. Qual é a qualidade no aham? Precisa dedicar atenção exclusiva, então, naquele momento. Naquele momento. Aliás, isso está sendo interessante, porque de um modo geral a gente observa essa questão de quantidade e de qualidade, né? Então, muitas vezes, numa tentativa, enfim, a nossa cultura consumista, essa questão de materializar o afeto, né? Ou seja, que através de algum objeto, alguma coisa, se possa suprir, né, a questão da relação afetiva. O que eu me referi é isso, que de modo geral a gente observa. Quando existe essa distorção, né, de procurar suprir com quantidade de presentes aquilo que está faltando em termos de afeto, de modo geral a gente observa uma criança insatisfeita. Por mais que se dê, ela continua desejando, né? Vou usar um termo grosseiro, tu pode encher a criança de presentes, né? E ela continua querendo esse ou aquele. Isso significa o quê? Na verdade, por mais que essa quantidade venha, a qualidade, né, da relação é que está prejudicada. Tanto é que a criança continua demandando o cuidado, na verdade. Sim, porque na realidade não é o presente que ela deseja. Exatamente. Né? É porque quando muito, né, o presente ele representa o afeto, jamais vai poder substituir o afeto. E aí, na medida que essa distorção ocorra, a criança acusa, né, a falta exatamente desse afeto que ela esteja por receber. Né? Bom, uma conclusão que a gente pode tirar é que sim, os excessos que são prejudiciais, o excesso de o excesso de tempo na televisão, no videogame, mas o conteúdo também faz mal, né? Nessa medida, aquilo que você estava referindo, né, de algum modo, né, por mais sim que existam as limitações do mundo, as atividades, aliás, todos nós e tudo tem limitações, nada é perfeito, né? Então, por mais que existam as limitações, é necessário uma supervisão. Afinal, de novo, não podemos esquecer que tem uma criança, um indivíduo que está sendo formado, que demanda a atenção. Né? Sim. E enfim, do ser humano exatamente, né, que o indivíduo, até que ele possa adquirir a independência, né, de todos os animais, né, é o que mais demanda cuidado de cuidadores. Então, no momento em que simplesmente se bota uma criança no mundo, né, implicitamente está presente, qual é a necessidade? De cuidado. Então, essa questão de cuidado vai permitir, né, enfim, que se observe qual é o tipo de conteúdo e que tipo de acesso que a criança está tendo. Né? E por que esses jogos violentos fazem tanto sucesso? Porque a gente vive numa sociedade violenta.
né? É o estímulo da violência pela violência. Sim. Então, assim, hoje, tu saber de informática é tão importante quanto tu saber qual é a arma mais moderna, né? Não que isso seja, de fato, importante, mas acaba demonstrando uma importância, justamente para te poder compartilhar o assunto, né? Sabe que eu penso que tem um aspecto, né? E aí eu me associei a alguns pensadores psicanalíticos do final do século passado e início desse século, né? Que falam que a grande doença da humanidade é o narcisismo. Todos nós temos todos os sentimentos, inclusive aqueles que a gente aprendeu que não poderia ter, né? Então, a própria questão da raiva, né? Em que normalmente se associa a raiva como alguma manifestação de agressividade, ou seja, como uma questão destrutiva, e evidentemente que, sob o ponto de vista social, se por um lado, né, é coibido em termos de discurso, tem toda uma questão de prática em que existe toda uma permissividade, né, com relação a isso, e uma questão de não comprometimento do indivíduo com relação a essa questão. Por que eu junto, na minha ótica, essas duas questões do narcisismo e da agressividade? Porque só o meu desejo precisa ser atendido. Então, naquilo que eventualmente alguma coisa me bota algum limite, alguma coisa contra, isso desperta um sentimento contra aquilo que está me trazendo uma sensação desprazerosa, né? Porque, e de novo, porque essa questão do narcisismo, né? Ou seja, o indivíduo só preocupado consigo próprio, com seus desejos, seus anseios. Porque uma das outras coisas, sim, que a gente pode fazer com relação à raiva é estabelecer justiça. Na medida em que uma questão de altruísmo possa ser desenvolvido, ou seja, que tu veja uma situação que tu não é conforme, que te incomoda e que a partir disso se possa tomar uma atitude criativa, né? Muito mais fácil, né? O movimento destrutivo, né? O meu inferno são os outros, né? E toda uma questão de impunidade que a gente vê. Então, eu penso nesse contexto geral, né? Como uma questão de facilitação para atos agressivos, que é evidente, daqui a pouco são canalizados através de jogos e na escola, contra colegas, né? Eventualmente com atos de vandalismo, né? Que se juntam os grupos e praticam isso, e que, aliás, a inteligência do grupo é sempre menor que a inteligência individual de cada membro desse grupo, né? Então, eu penso toda uma circunstância social e cultural que facilita isso. Chegamos ao fim do primeiro bloco. Obrigada pela sua participação, Dr. Sérgio Coutinho, que é psiquiatra, e Daniele Valente, psicóloga. Vamos a um breve intervalo, em seguida estamos de volta com o TV Câmara Entrevista. A Câmara Municipal de Porto Alegre está localizada na Avenida Loureiro da Silva, número 255, no bairro Praia de Belas. A sede do Legislativo da capital possui 2 plenários, o Otávio Rocha, onde acontecem as sessões ordinárias, e o Ana Terra. Além dos gabinetes dos parlamentares e das bancadas, tem ainda salas das comissões permanentes, onde são realizadas as audiências. Mas a Câmara também é espaço de cultura. Exposições podem ser visitadas em um dos espaços destinados à arte, como o T Cultural Teresa Franco, o Salão Adel Carvalho e a Galeria Clébio Soria. Já os espetáculos musicais e de teatro podem ser conferidos no Teatro Glênio Pérez. A casa conta ainda com serviços abertos à população, como biblioteca, memorial da Câmara, telecentro, restaurante, caixa eletrônico e correios. Se você quer conhecer melhor a história do Estado gaúcho, o lugar é o Memorial do Rio Grande do Sul. Com o objetivo de divulgar a cultura e a memória do nosso povo, a instituição abriu as portas em 1996. A ideia só pôde ser concretizada através de um convênio entre o governo federal e estadual. O antigo prédio dos Correios, situado na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre, foi doado para abrigar o Memorial Gaúcho. Como condição, ficou acertada a criação de um museu e uma agência postal. Mas para acolher o acervo, foi necessário revitalizar o prédio. Hoje, o museu conta a trajetória do Estado por meio de objetos, mapas, gravuras, fotos, livros e depoimentos importantes sobre fatos marcantes ocorridos. O espaço também une a história a modernas tecnologias. Desta forma, permite a integração com o público e o fácil entendimento dos conteúdos. Tudo isso em um dos mais belos e importantes edifícios históricos da capital.
O Memorial do Rio Grande do Sul fica na rua 7 de setembro, número 1020, na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre. O agendamento de visitas guiadas pode ser feito pelo telefone 3224-7210. João Derli, o único atleta brasileiro bicampeão mundial de judô. De que um cara como o João tem medo? Tem medo de altura? Do escuro? Medo do bicho-papão? Não, ele tem medo de você não prestar atenção no pedido dele. Com a ajuda do João Derli e a sua doação, a gente não para de crescer. Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista. O tema de hoje é desenvolvimento infantil e a relação com as tecnologias. Para falar sobre isso, está aqui comigo Luciane Corte Real, que é psicóloga e doutora em informática na educação. Luciane, como usar as tecnologias de modo favorável ao desenvolvimento das crianças? Primeiro, assim, quando a gente fala em tecnologia, a gente está falando em computador, televisão, celular, os jogos, né? Sim. Videogame. Então, assim, a gente tem que pensar um pouco a partir de cada tecnologia, né? Uma coisa que eu acho assim, importante é as tecnologias onde tem interatividade. Tá. Então, essas tecnologias que a gente acha assim, que a gente pode usar a favor do desenvolvimento da criança. Sim. Então, pensando assim, na questão da internet, né? A gente, dentro da internet, as pessoas criticam muito os da internet, que as crianças, os adolescentes ficam muito em volta da internet. Mas o que é importante? A gente vê assim, ó, onde eles estão interagindo, que sites estão interagindo, que jogos eles estão, né, fazendo, sim, participando, com que pessoas estão participando. E a partir daí, assim, poder dar uma boa de uma orientação. Porque, por exemplo, assim, ó, dentro da área da educação, a gente tem muitos jogos interativos, né? Um exemplo, assim, ó, de um jogo que é um jogo que eles constroem uma casa, eles podem construir uma casa, tem vários, assim, eu nem vou dizer os sites, né? Sim. Mas é pesquisar que tem muitos sites livres, né, de software livres, que trabalham feitos por universidades, né, que se pode ser utilizado. Mas, por exemplo, o jogo numa casa, onde muitas vezes estão 3 ou 4 montando uma casa. Eles têm que decidir quantas pessoas vão morar naquela casa. Tem opção de saber em que cada um vai trabalhar. Sim. Se tem filhos, quantos filhos vão ser, né? Se trabalha, por exemplo, o pai trabalha. Passam os dias, daí tem um determinado salário, esse salário é para comprar determinadas coisas. Então, assim, ó, isso é um exemplo de um jogo que eles podem jogar interativo. Sim. E que eles estão desenvolvendo, né, a parte cognitiva e afetiva também, né, porque no momento assim que tem irmão, tem isso, aquilo, acontece várias questões, sim, né, dentro dessa interação. Então é importante pontuar que nos games também existem aqueles que podem ser mais violentos, sim, mais inapropriados, né, para a idade, e também existem muitos educativos, muitos que vão fazer bem ao desenvolvimento. Isso, e que vão ajudar até numa construção, sim, né, de uma criança, de um adolescente, né, uma construção tanto cognitiva quanto afetiva. Isso, e além, por exemplo, tem esses jogos, tem jogos de matemática, né, lúdicos, sim, que a criança às vezes fala assim, vai para a escola, ai, decorar tabuada, coisa chata, né, aquela professor na frente botando coisas no quadro ou apostilas, e tem jogos que trabalham as mesmas coisas no computador. Sim, e que então muitos ela professores traz aquilo que ela aprendeu em casa, claro, né, insere também dentro de casa, que fica mais, sim, presente. Né? Então, assim, ó, tem várias coisas assim que eu acho que a gente pode aproveitar, né, do computador, da internet, para desenvolver. E mesmo, né, a televisão, que não, claro, é uma ferramenta com interatividade, mas ela também oferece, sim, programas mais educativos do que aqueles comuns em que as pessoas estão acostumadas a assistir, né? Eu acho que é muito, sim, da questão de orientar, né? E a orientação, acho que vem muito dos pais e dos professores, porque atualmente os professores também estão se apropriando da tecnologia e né, de determinados sites, de determinadas questões assim, que podem orientar também. Então, a tecnologia, né, também presente dentro da sala de aula, sim, favorece e estimula esse desenvolvimento. Sim, né? E tem muitas escolas, né, eu trabalho na Faculdade de Educação, uhum, né,
da URGS, e a gente já acompanha muitas escolas que têm laboratórios de informática e que estão trabalhando, usando na própria escola a informática. Sim. Né? Na educação, assim. E uma coisa que eu acho assim, muito legal assim, da gente aproveitar, né, é que, por exemplo, quando a gente aproveita, né, esse trabalho, que eles estão assim, apaixonados pela informática, o trabalho de sala de aula, ele sai dos muros da escola, porque eles chegam em casa e continuam interagindo. Né, às vezes construindo alguma coisa pelo MSN, construindo sites, construindo, né, trabalhos, PowerPoints. Então é uma coisa que no momento que a gente, né, incentiva, essa interação é uma interação que tem desenvolvimento. Como que os pais podem orientar os filhos a não irem atrás daqueles games violentos que os coleguinhas jogam e procurarem esses que são mais benéficos? Tá. Isso assim, ó, eu acho que é uma coisa assim importante do pai, né, tá perto. Sim. Tá. Porque muitas vezes não é possível também, né? Mas é que eu sempre oriento os pais assim, ó, nada de computador em quarto. Essa é a primeira orientação que eu dou. Né? Para que ele possa cuidar, de certa maneira, vigiar o filho enquanto ele usa. Né? Que possa, sim, orientar, na realidade, né? Porque eles vão muito mesmo para... Espero que eles jogam. Porque se botar... É que assim, eles procuram muito a partir do Google. Tá? Então, eles botam lá um nome lá, né? E o que veio muito é jogo violento. Né, que são os que os colegas estão... Porque a gente tem que pensar, a criança está sendo uma rede de interações. Os colegas estão todos nesses jogos. Sim. Né, então, eles botam lá e vão para aquele jogo. Então, assim, ó, tem que se sentar um pouco com a criança. Eu falo de criança e adolescente, porque é onde estão usando bastante. Qual né, é a faixa etária que mais ou menos utiliza os games? Assim? Pois é, começa assim lá pelos 10. Antes disso, eles eles jogam. Sabe, eles jogam, mas jogam aquelas coisas mais simples, né? Eles não vão tanto pro computador, é mais o videogame, coisa. Depois, quando eles chegam lá pelos 10, eles vão muito para jogos da internet. Eles saem, a maioria sai do videogame atualmente. Sim. Né? Uns 5 anos atrás, eles ainda estavam muito no videogame. Mas chega 10, 11 anos, eles começam a sair e vão para os jogos da internet. Né? Os do videogame é mais fácil, porque o pai tem que comprar. A fita. Né? Então, daí ele vai lá, pode escolher, em vez de escolher um jogo lá de guerra, né? Pega ali, tem uns de futebol, tem um... Tu pode dar uma driblada, assim, né, com a criança. Mas, quando chega, assim, 10, 11 anos, eles começam a jogar pela internet. Né? A gente pode ver, assim, que estão dados pela 5ª série. E são todos jogos gratuitos, livres, então a criança tem acesso. Claro, tem acesso. E os amigos jogam, então eu acho que tem que ser uma coisa assim, ó, pelo menos é o que eu sempre tenho orientado os pais. Tem que pegar, sentar, mas é que o pai também tem que conhecer a internet, né? Sim, evidente. Tem muitos pais que os filhos conhecem melhor que os pais. Né? Então eles também têm que se apropriar um pouco da tecnologia e começar a ver o que tem de diferente. Né, sentar junto com eles. Sim. E isso assim, e não é uma coisa que requer muito tempo. Porque às vezes você senta ali 10 minutinhos, procura alguma coisa, incentiva e eles vão atrás. Sim. Né? Então é uma coisa que tem que dar uma sentada e dar uma orientada. A internet, se bem utilizada, é uma ferramenta exemplar, né? A criança pode ter contato com pessoas de outras partes do mundo. Existem programas que favorecem essa troca? Existe. Tem esses jogos online, tem alguns jogos que simplesmente entra gente, eles chamam assim, tem as guilds, né? Que são comunidades dos jogos. Tem os jogos, aí tem comunidades dentro daqueles jogos. É bem interessante, assim, se apropriar disso. Daí, nessas comunidades, vamos supor, aquela comunidade pode ter 200 pessoas. Né? Então, tem gente, às vezes, por exemplo, estava esses dias acompanhando um menino, que ele estava jogando daqui. Daí, ele comentando, estava jogando gente de São Paulo e tinha gente de Portugal. Né? Então, eles começaram... E tinha uma gurizada da Espanha. Isso aí, pessoal, assim, ó, entre 11, 15 a 16 anos. Sim. Né? E daí eles começaram a conversar, e eu ouvindo as conversas, né? Ah, mas olha só, Portugal é diferente, eles falam diferente, a grafia é diferente,
né? Porque os jogos, na realidade, têm a parte escrita e eles também conseguem falar, né? Então, daí tinha um lá que era da Espanha e daí eles já começaram a se interessar pelo espanhol, né? E ele contar coisas e eles não entendiam muito, e eles botavam o tradutor do Google para poder entender. Então, olha só que movimento cognitivo e afetivo, né? Sim, e também globalizado, claro, né? Desde pequeno. Né? Já sabia assim, ó, eu sou assim, mas aquele meu colega que tem a mesma idade, que mora lá no outro lugar, é diferente, o estudo é diferente, a matéria é diferente, vive de maneira diferente. Né? E mesmo esses jogos que são mais educativos, também existe uma dose certa, um número máximo de horas a ficar na frente do computador? Isso é uma coisa que os pais têm que cuidar bastante. Né? Porque assim, tem crianças, adolescentes, né? Pré-adolescentes, jovens, que simplesmente assim, ó, porque eu também tenho, atendo clinicamente, né? Então assim, ó, eu já tive pacientes que começavam a jogar, tinha uma aula de manhã, começava de tarde até as 10 da noite, começava a dar umas 10. Se torna um vício. Se torna um vício. Então assim, ó, como tudo na vida. Né? Tu vê a televisão 8 horas, é um vício. Sim. Né? Tu ficar só lendo, em vez de interagir com os teus amigos, é outro vício. Tu passar 10 horas só nadando é um vício. Sim. Né? Então, tudo que a gente faz demais é um vício. Então, isso é uma questão assim, que os pais têm que cuidar, né? É o número de horas. Eu diria assim, ó, se fosse para dizer, assim, ó, no máximo 2 horas. E fim de semana liberava um pouco mais. Internet e televisão, entre todas as essas coisas assim, ó. 2 horas e meia, né? E deu. E o que fazer no tempo livre? Essa aí é uma questão, né? Porque a gente tem que incentivar, porque assim, eles fazem outras coisas, né? Vamos pegar aqui o pessoal de 12 anos, né? Os guris gostam de futebol, mas daqui a pouco estão trocando futebol pela internet. Sim. Então, incentivar um futebol, botar numa escolinha de futebol onde interaja com os outros colegas. Eu acho assim, ó, tem escolas de teatro, tem até assim, ó, se a gente for pensar assim, ó, no ensino público, falando, né, agora dessas escolinhas no privado, mas no público tem muitos projetos, né, da Prefeitura do Estado, oficinas que são gratuitas. Né? Então, a artes, de vez em quando assim, ó, é capoeira, é alguma outra coisa assim, que tem que se envolver. Porque uma tendência é as crianças ficarem muito tempo dentro de casa e não praticarem atividades físicas, né? E daí acarreta a obesidade, hipertensão. E várias coisas, até assim, ó, até a questão motora. Né? Tem crianças assim, que tudo bem, a motricidade fina está muito boa, mas e a ampla? Né? Não consegue, quando jogar um futebol. Sim. Né? Então tem que ter uma dose, assim como tudo, tem que ter uma dose. Né? E esse videogame, por exemplo, aquele que tem interatividade, que a pessoa pratica os exercícios na frente da tela, não supre as atividades físicas? Não supre. Não supre. Tem que sair de casa. Porque é uma outra questão, que até eu tenho estudado, tá? Ultimamente, assim, porque tem aparecido muito, assim, ó, crianças com uma estrutura mais fóbica. Olha só que interessante, assim, né? Então, o que acontece? Elas se escondem atrás do computador. Antes eram adultos, né? Eu lia muito assim, os adultos que têm problemas de relacionamento, então ficam mais na internet, se relacionam pela internet. Agora tem criança com uma questão mais fóbica que se esconde no computador, então não interage. Só que as crianças vão para a aula e é um sacrifício ir para a aula e ficam lá no fundo, não perguntam, e chegam em casa, é só computador. Elas têm uma ampla rede online, virtual, mas... E sabe que tem umas, falando do videogame, que não tem nem rede. Elas ficam só no videogame. O dia inteiro, ou naqueles jogos que não interagem. Sim. Né? Então, assim, ó, é uma coisa que também a gente tem que cuidar. Desenvolve uma tendência antissocial da pessoa? Desenvolve. Porque, assim, ó, o que acontece... eu vejo assim, entrada no primeiro ano do ensino fundamental, a passagem da 4ª para a 5ª série, são momentos assim complicados, né? O primeiro ano do 2º grau também, né? São momentos complicados, onde a criança tem que dar de si, né? Subjetivamente tem que se esforçar, né? Tem que trabalhar. E nisso, assim, ó, são fases que eles regridem muitas vezes assim e se escondem, entende? Porque são fases assim que dá um certo medo e um receio. Então, em vez de enfrentar esses medos e receios, né, que a vida atual
nos traz, né? Não tem, são esses momentos de escola, mas são outros momentos, eles se escondem. Então, os pais têm que diagnosticar isso. Como sabe? que eles observam Quando isso? começa a criança ficar muito tempo. Né? E eu digo assim, repito assim, não deixar computador em casa, dentro do quarto. Né? Porque eles não sabem o que está acontecendo. As pessoas estão fazendo o tema e eles só estão ali em função. Então, eu acho que tem que ter um diagnóstico precoce dos pais quando a criança começa a ficar lá, meio turno. Né? O que está acontecendo. Sim. Porque eles se escondem. Né? Eu já vi criança dizer assim para mim, quando o pai proibiu, né? Proibiu assim, zerou, a pessoa se desestrutura. A adolescente se desestruturou. Ela precisa de um acompanhamento para conseguir se reinserir no mundo real, digamos. Isso mesmo, né? Poder conviver com os colegas, poder, né? Sim. Se relacionar. E tem alguma diferença em questão de benefícios de jogos impressos, jogos que sejam desenvolvidos em tabuleiro, com aqueles que são no computador? Ou, dependendo do conteúdo, eles são benéficos iguais? Depende do conteúdo. Porque, assim, no computador, né, nesses jogos, tu desenvolve várias habilidades, né? E até, às vezes, a gente vê eles jogando no computador e ao mesmo tempo estando no MSN com os colegas e fazendo o trabalho. Eles estão no outro mundo atualmente, né? A gente adulto muitas vezes tem dificuldade, tá fazendo uma coisa, depois tem que fazer a outra, eles abrem várias janelas e isso aí desenvolve o raciocínio. Sim. Então, isso é uma coisa boa. Mas o jogo do tabuleiro ali também é importante, né? Porque daí tá ali, tá tocando os colegas, os amigos, tá conversando. Essas atividades não podem ser desenvolvidas sozinhas, né? Tem que ser assim, tem que ter as duas coisas. Né? E eu acho importante os pais incentivarem esse jogo do tabuleiro, né? Que é aquela coisa, é a dama, o xadrez, todos esses joguinhos que tem, agora tem coisas bonitas, né? Agora tem perfil, eu sei que tem muito jogo bom, né? Então, assim, é importante os pais, né, insistir. Às vezes eu digo assim para os pais, às vezes joguem junto um pouco. Porque né? as crianças podem parecer careta, né? Jogar uma coisa que não seja aliada à tecnologia. Claro, mas quando tu tem que jogar ali, daí eles começam a curtir. Esses dias estavam as crianças jogando detetive. Eles não conheciam detetive. Eu disse, mas quem sabe vamos jogar detetive? Olha só que interessante. Sim. Né? E daí começaram a se apaixonar pelo detetive. Então, assim, tem que incentivar. Porque eles, entre eles, incentivam muito a questão do computador. Sim. Mas a gente incentiva deles logo se... Né? Então as opções existem, é só uma questão de indicar para eles o melhor caminho. E outra coisa, assim, pensando, assim, que tinha comentado, assim, também, assim, eu acho, assim, que é uma coisa, assim, a gente vê aqui muito em Porto Alegre, né, que se perdeu, muitas vezes, também de poder levar as crianças nos espaços de Porto Alegre, sabe? Porque o que acontece? Fim de semana, às vezes os pais vão fazer uma coisa e as crianças ficam no computador. Sim. Né? E, assim, muitas crianças não conhecem a Redenção, não conhece o Botânico, não conhece Cais do Porto. Então, assim, falando assim da nossa, né, a cidade, Sim. eu acho que também é uma coisa importante, assim, acompanhar toda uma questão cultural que a cidade oferece. É verdade. Né? Porque eles não conhecem. Eles fazem, de vez em quando, com a escola, aquele passeio com aquele ônibus, né, de 2 andares, e eles olham as coisas e, ai, mas eu não sabia que tinha. Isso. Então, acho que é uma outra alternativa, assim, de fim de semana, dos pais pegarem um pouquinho o seu tempo, né, e mostrarem, saírem, né, e até propor um piquenique no Jardim Zoológico. Sim. Que muitos não fazem. Porque realmente essas pequenas atitudes depois fazem diferença no desenvolvimento. Fazem diferença. Porque eu já conversei com criança que disse, já foi no zoológico? Não fui. É verdade. Tem criança, tá, né, que fica só naquela vidinha, e na realidade é televisão, e computador e videogame, Sim. né, que tem um lado que eu estava comentando que é importante, que é legal, né, mas não explora um outro lado, que eu conversando com ela, era pequena, tinha 6, 7 anos, mas não era tão pequena. Eu perguntei conversando sobre a questão do leite, né, e daí eu falei da vaca que dá leite, e ela disse, não, o leite vem da caixinha. Disse, pra ver assim, mas teu pai nunca te levou no zoológico, nunca te levou, né? Claro, passei a ver vaca, né? Mas nunca chegaram para explicar que o leite vem da vaca atualmente. Uma coisa tão óbvia para algumas pessoas, né? Então, acho que tem essas coisas assim, que os pais estão muitas vezes perdendo, sabe?
esse espaço que antigamente se fazia com os filhos e estão assim, ó, claro, estão nessa vida muito corrida, então meus pais vão para o shopping e a criança fica de babá eletrônica. De babá eletrônica, né? Até o cinema, tem pais que não levam os filhos no cinema, porque tem tudo na internet, tu pode baixar um filme. Pra que sair de casa, daquele ambiente protegido, né? Claro, então acho que essas são as alternativas, né? Que as pessoas têm que, eu vejo assim, tem que pegar, dedicar um pouquinho do seu tempo para os filhos, né? E explorar as coisas com eles. Que as alternativas realmente existem. É. Então tá, muito obrigada, Luciane. Obrigada a você pela sua companhia e até o próximo TV Câmara Entrevista.